Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês da nossa viagem em Caldas Novas. A gente foi pra Caldas Novas ano passado. Eu sou a pessoa que eu pesquiso muito pra poder viajar. Eu pesquiso a melhor época, eu pesquiso os passeios, os hotéis, o que dá pra fazer, tudo. Então, eu sou daquela que corro atrás. E assim eu fiz, né? Eu tenho vários destinos já pesquisados para possíveis viagens futuras, né? Então, e Caldas Novas eu sabia que o melhor era para fazer em julho, porque lá é muito quente no verão e você ir pro verão com a água pelando, porque lá a água é quente, é ruim. Então, o ideal é mesmo você ir no inverno, porque lá nem faz tanto frio assim. Mas a temperatura tá melhor para você, né, poder entrar na água quentinha. Então, o que que acontece? A gente foi em julho. Eu queria ter ido para Caldas Novas mesmo, só que a passagem tava muito cara, de avião. Então a gente foi até Goiânia. Então a gente desembarcou em Goiânia. Eu vou tentar passar algumas fotinhas aqui, durante o vídeo. Então a gente desembarcou em Goiânia. E tava no final do dia, né? Um pôr do sol maravilhoso, incrível. E aí dali a gente pagou um transfer para poder levar a gente para Caldas Novas, tá? Foram 2 horas de viagem. A estrada é muito boa, não tem acostamento nem nada, mas a estrada é muito boa. É só reta, só reta. E também não tem. Uma dica é que faça o que você tem que fazer no aeroporto, porque a estrada não tem nada. Muito difícil. Eu achei que a gente achou uma parada só, bem perto de Goiânia, mas depois a gente não achou mais não. Então, assim, faça o que você tem que fazer em Goiânia, se você tiver que pegar o transfer, claro. E aí a gente foi pra lá, 2 horas de viagem, a gente chegou tarde no hotel. E a maioria dos hotéis lá, quase todos, eles te dão acesso a um parque aquático, que é do próprio hotel, né? Por exemplo, a gente ficou no de Roma. O de Roma são várias redes do de Roma, que qualquer hotel que você for ficar tem um hotel em Caldas Novas do de Roma para você ir para lá todo dia. E tem um ônibus passando para poder te levar, e o ônibus traz, enfim, muito. O próprio hotel, ele te fala isso, né? Então a gente ficou e a gente ia nesse parque lá do de Roma, né? Era um parque muito bom, era um parque que, assim, tinha tudo. E a gente foi numa época que era assim, era final de julho e início de agosto. Eu sei que as aulas das crianças não começavam só na próxima segunda-feira, ou seja, na segunda semana de agosto. Então, a primeira semana de agosto, que era quebrada, não tinha começado as aulas. Então, a gente ficou lá nessa semana quebrada. E esses diazinhos de agosto foram assim, foi ótimo, porque tava bem vazio. E deu pra aproveitar bastante. A gente, assim, ia no brinquedo e depois ia de novo, a gente cansava de ir nos brinquedos, né? E é um parque muito completo, tem tudo. Só que esse parque do de Roma, ele não são todas as águas que são quentes, né? Com águas termais. Tem uma água que é pelando, que inclusive a piscina é na sombra, porque senão ninguém aguenta. As crianças não aguentaram ficar nele. Eu gostei porque eu gosto de água muito quente, mas as crianças não gostaram. Então, mas tinha outros com água morna e tinha uma que era da piscina de ondas que era gelada. Então, assim, e à noite lá era bastante fresquinho. Ventava e eu lembro que eu só levei uma calça jeans e eu tive que usar ela toda noite, porque tava bem, bem friozinho. Então a gente usava casaco, aquela coisa toda. E aí teve um dia que a gente foi no Hot Park. E aí, que fica em Rio Quente, que é uma outra cidade, mas que são 20 minutos, é muito perto.
de Caldas Novas. Então a gente foi nesse Hot Park e eles te dão uma pulseirinha, vou colocar a fotinha dela aí, eles te dão uma pulseirinha pra você e colocam R$ 600 ali de crédito e você vai comprando e vai só abatendo. E na saída você paga. Só que o que acontece? A comida lá é maravilhosa. Não tinha nem tanta fila e tal, mas... E não era tão caro. Era, assim, preço justo, sabe? Pra um parque, aquela coisa toda. Então, assim, não tinha nada de errado, nada absurdamente caro, né? Eu lembro que as crianças cansaram de ir nos brinquedos porque você via que tinha boia sobrando, então foi assim uma época muito boa para poder ir. Se eu fosse indicar, eu indicaria, né, o início de agosto, que é muito bom, porque o pessoal já voltou de férias e você consegue usar o parque várias vezes. E aí, só que assim, o Hot Park, assim, gente, ele é maravilhoso. Ele vale cada centavo. Ele é incrível. Todas as águas são quentes. A piscina de ondas lá de Roma, no começo, eles fazem, né, a onda. No começo, ok, é uma onda. Depois é uma zona, é uma bagunça que não é mais onda. Parece, sei lá. Só que lá no Hot Park, do começo ao fim, vem onda. Então não é porque tá acabando as ondas que a onda deixa de ser onda, sabe? Então as ondas são assim, parece realmente que você tá na praia. E todas as piscinas são aquecidas. O parque, ele é no meio de uma floresta. Então, você escorrega lá no tobogã, assim, é no meio da mata. É uma coisa, assim, incrivelmente linda. É tudo maravilhoso. O rio, que tem um passeio lá, que chama Rio Flutuante, pra você dar... É incrível, é lindo, é maravilhoso. Água verdinha. Assim, tudo quentinho. A água do parque é trocada de 20 em 20 minutos. Por quê? É a própria água da nascente. Então não precisa de cloro. Tem uma piscina que é para adulto, que tem show que o cara toca, música de adulto. Tem uma outra piscina que é para criança, que tem música de criança. Tem outra piscina que é pra, como é que fala? Ginástica, que tem o pessoal lá fazendo ginástica. Gente, é maravilhoso, vale cada centavo, né? Eu não fiquei no Hot Park, hospedada lá, porque eu queria muito conhecer Caldas Novas. Eu queria muito porque lá tem um shopping, chama Singapura. O shopping tá pequeno, mas dizem que tá em construção ainda. Mas é um shopping que vai ficar maravilhoso, vai ficar lindo. E vou deixar uma fotinha aí dele, porque é um shopping que ele não é todo fechado, então tem lugares que é aberto, sabe? Então eu queria muito conhecer Caldas Novas. Tem um parque de diversão lá, desses parques de exposição que fica lá direto. Então, assim, eu queria muito conhecer Caldas Novas, eu queria conhecer a cidade, eu queria conhecer esse shopping, eu queria conhecer muita coisa. Mas eu acho que se fosse para eu voltar lá, eu acho que eu ficaria hospedada só no Hot Park. Porque no Hot Park, você não precisa de mais nada, gente. O Hot Park, ele é completo, ele tem tudo, ele é o melhor ali. Então, essa é a minha dica pra vocês. Se vocês quiserem ir, vocês vão direto pro Hot Park. Porque Caldas Novas, vocês não vão perder nada. Vocês vão conhecer outros parques, só que o Hot Park é muito melhor, muito. E que as crianças, assim, têm vontade de voltar lá. Vocês veem que a viagem, quando é boa, eles falam, eu quero voltar, não deu tempo de fazer tudo. Então, eles se amarraram, aproveitaram muito. Lá é incrível, é um lugar muito seguro, a comida é boa, as pessoas que trabalham são super educadas. A gente foi, graças a Deus, a gente acertou na época, foi numa época muito boa. Foi numa época que tava vazio e não tava tão quente. Então, as piscinas não é piscina normal, né? É piscina feita de rocha, no meio da rocha. Piscina, são coisas que
nunca vi nada igual na minha vida, né? Nunca vi. É uma coisa linda. O parque todo é lindo. Você cansa de ficar andando no parque. O parque é enorme. Então, é um parque caro também, né? A gente sabe, é caro. Só que eu acho que caro é o que você paga e não usa. Caro é o que você paga e não tem retorno. Então, quando você paga e gosta, quando você paga com gosto, você paga querendo, sabendo que tá tendo retorno, né? Então, eu queria contar para vocês, né, sobre essa viagem. Foi incrível, foi maravilhosa. Espero que eu consiga passar para vocês tudo que a gente viveu, porque foi realmente dias incríveis, dias maravilhosos. Nós amamos e é isso. E lá também, gente, tem como, né, ir de carro, dependendo de onde você tá, tem como ir de carro. Tem vários passeios que não precisa ser de avião, né? A gente não tinha tempo para poder ir de carro, mas essa viagem foi programada e a gente conseguiu um preço melhor indo até Goiânia, né? Mas é isso, tá bom? Ah, e a estrada toda também não tem nenhum pedágio, não vi nenhum pedágio. A gente foi ano passado, em 2025, não tem nenhum pedágio. A estrada é boa e é isso, tá bom? Beijo!